Olá, bom, será que está funcionando aqui agora? Vamos dar uns segundinhos aí, esperar alguém entrar para a gente ficar sabendo, né? Bom, pessoal, vamos entrando aí, vamos falando aí se vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, se a conexão tá ok. A gente está trabalhando em casa aqui, né, nessa quarentena. E aí, doutora Alessandra, tudo bem? Doutora Jaque, doutora Juliana Coelho. Bom, vão entrando aí, pessoal. Tem um vizinho aqui, a gente está em casa, né? Então tem um vizinho fazendo uma reforma. E apartamento normalmente reforma durante o dia, né? Bom, doutora, nós falaremos hoje aqui sobre impugnação de um laudo na prática. A gente vai analisar um caso concreto de impugnação de laudo, tá? Esperando a doutora Catiana entrar aqui para a gente iniciar aqui a nossa conversa, tá bom? Sejam todos bem-vindos, vão entrando aí. Lembrando vocês aí que se vocês acharem interessante a dica que a gente mandar, manda um coraçãozinho, não esquece de clicar na setinha para encaminhar para os colegas aí que vão assistir, tá bom? Salve aí pro doutor Vitor aí, da Priori Advocacia, tá sempre presente aqui. Opa, a doutora Catiana entrou, hein? Vamos lá. Vamos só fixar aqui o comentário. Vão entrando aí, doutores. Deixa eu colocar a doutora Catiana aqui online com a gente. Solicitei aqui para a doutora Catiana. Bom, enquanto isso, vamos bater no papinho, doutora Drica. Opa! Olá, boa tarde. E aí, doutora, tudo bem? Tudo ótimo. Perfeito. Tudo bem com vocês? Beleza. Bom, pessoal, tema de hoje aqui, impugnação de laudo na prática, análise de caso. Olha, esse tema aí tira o sono de muita gente, doutora. O seu não, tá? O seu não, porque você é especialista, mas da gente. Então, quando a gente compartilhou nos grupos de WhatsApp aqui, olha, o pessoal ficou encantado. Nossa, esse tema é muito bacana e vai ser muito bacana a gente falar sobre ele. Lembrando aqui, recadinhos rápidos para a gente começar. Eu vou colocar aqui o link do nosso canal do Telegram, tá bom? O canal do Telegram é bacana porque a gente consegue estar compartilhando conteúdos ali. A própria doutora Alessandra sempre está postando uma sacadinha, um insightzinho que ela teve ali enquanto ela estava estudando alguma coisa, uma notícia, a gente sempre compartilha ali. Tem um conteúdo, como eu posso dizer, um conteúdo específico para lá, então vale a pena você acompanhar a gente lá. Só clicar no link que está na bio. O link está aparecendo aqui embaixo também, tá bom? Então vão entrando. E é o seguinte, pessoal, vão mandando perguntas aqui para a gente, tá? A gente está aproveitando esse momento aí de quarentena, né? E está compartilhando muito conhecimento com vocês. Por quê? A gente criou uma hashtag chamada Conectados Podemos Vencer. Nós realmente acreditamos nisso. E isso tem se mostrado, seja porque os colegas perguntam e a gente responde, a gente interage aqui, ou porque os colegas compartilham o conteúdo aí para outras pessoas. Então, mais uma vez, eu peço aí para vocês clicarem na setinha, mandarem para os colegas aí para a gente assistir. Mas eu estou falando demais do que vocês vieram aqui para pegar um pouquinho aí do conhecimento da doutora Catiana, né? Então, doutora Catiana, fala um pouquinho para a gente aí qual é o caso que você trouxe hoje. E, bom, é contigo, vamos lá. Qual é o caso que você tem aí para a gente estudar e aprender aqui? Isso, pessoal. Então, vamos lá, tá? É o seguinte, eu fiz uma ação, né? O advogado que eu trabalho, que eu presto serviço, fez uma ação de restabelecimento auxílio-doença. Essa ação foi do ano passado. A segurada era uma vendedora externa, ou seja, é uma vendedora do tipo que não ficava num balcão sentada, parada. Ela sabe vender, né, os produtos. Então, era vendedora externa. Então, ela tinha que estar na rua andando sempre. Essa ação de restabelecimento, proposta de auxílio-doença, que agora é auxílio incapacidade temporária, o novo nome depois da reforma, foi proposta pedindo e não conseguia exercer a atividade laboral devido a diversas doenças. Então, eu fui observar na inicial as patologias dela. E quais eram as patologias, Bruno? Era fibromialgia, era lesões do punho, CIDs, né, de lesões do punho, dito rotador, e também tinha a doença lúpus,
que é chamada lúpus eritematoso sistêmico. Então, quando eu vi o lúpus, como eu tenho um conhecimento na área, eu disse, então eu vou focar no lúpus. Lúpus é uma doença bem mais incapacitante, já porque eu já fiz a correlação com a atividade laboral. Uma dica importante, Tá. a primeira dica, deu uma cortada aí, Bruno, acho que no seu... Tá Voltou? cortando. Não, alguém me ligou. Voltou. Eu coloquei naquele modo não perturbe e ainda assim alguém conseguiu me ligar aqui, mas tá tudo bem. Nossa. Não, mas sem problema. Então, pessoal, a primeira dica é o quê? É que você, advogado, vai receber muita gente com vários CIDs. Vai receber os clientes com 20 CIDs e alguns CIDs não vão incapacitar. Ok? Então, esse CID me chamou a atenção porque eu já conhecia a doença e também até se a segurada não tivesse qualidade de segurado. Por quê? Eu acho que tem algum barulho aí, Bruno, agora. Pois é, curiosamente, na hora que a gente estava conversando, aí o barulho não estava incomodando, mas... Agora tá. Infelizmente, pessoal, a gente vai ter que lidar com isso daqui, tá? Mas... Deixa eu só aproveitar que já houve essa interrupção aqui. Mandem perguntas nesse quadradinho aqui embaixo. Tem um negocinho de mandar perguntas aqui embaixo. Manda por aqui que fica mais fácil para a gente responder, tá? Inclusive, eu quero fazer uma pergunta para você. Você pode mandar ali naquela resposta, nessa perguntinha também o seguinte. Vocês sabem que doença é essa aí, lúpus? Vocês querem que a gente fale um pouquinho mais sobre ela? Me diz aí, se vocês... já sabem como é a doença, aí a gente não fala. Mas se você disser, não, doutor, não tenho ideia da doença, não sei quais são os pontos que a gente tem que observar aí nessa doença, então escreve aqui que a gente dá uma aprofundada. Perceba o seguinte, pessoal, essa live está sendo feita para vocês que estão aqui agora, então a interação de vocês vai determinar aí no rumo do nosso caminho. Inclusive, a gente vai separar um tempinho só para responder as perguntas de vocês, beleza? Isso mesmo. Então, doutor Bruno, só continuando, né? Se o meu cliente não fosse segurado, ou seja, se ele não tivesse vertido as 12 contribuições para conseguir o auxílio-doença, eu poderia até enquadrá-la, no caso, como doença grave, que é um rol de doenças graves que eles excluem a carência. Isso aí está previsto no artigo 147 da IN 77, tá ok? Tomem nota, artigo 147 da IN 77. Então, o lúpus pode sim, a gente pode tentar enquadrar como doença grave, até porque existem diversos tipos, como eu vou mostrar para vocês, tá ok? Então, fica aí a dica, tá? Sobre o lúpus, é o seguinte, o lúpus é uma doença considerada reumática autoimune. O que é isso? As próprias células do doente faz com que ataquem elas mesmas, ou seja, é autoimune e afeta diversos sistemas. Os sintomas podem surgir de repente, podem ser moderados ou graves. No caso dessa minha cliente, dessa segurada, os sintomas dela eram moderados a graves. Por quê? Porque afetava diversos sistemas. E quais são os sistemas que são afetados? O sistema pulmonar, a pessoa fica com dificuldade de respiração. As articulações, todas as articulações, a pessoa pode sentir dor. O coração também, o batimento cardíaco pode ficar irregular. Tá? Então, assim, o rim também pode causar insuficiência renal. Então, assim, existem diversos sintomas incapacitantes. E o que mais me chamou a atenção nesse caso da segurada, desse caso concreto, foi o quê? A sensibilidade ao sol, Bruno, porque as pessoas que são portadores de lúpus têm essa sensibilidade ao sol, tem uma pele de uma forma irregular, a cor da pele, a coloração da pele. Então, ela não pode ser exposta ao sol. Então, essa segurada, vendedora externa, indo sempre ter que levar os seus produtos, oferecer o produto ao cliente no supermercado ou em vários supermercados. Como é que ela ia conseguir trabalhar sem essa exposição ao sol?
Entendeu? Então, isso aí foi o meu foco também, até da impugnação, que vocês vão entender daqui a pouquinho. Né? Essa sensibilidade à luz do sol, tá ok? Então, ela mesmo, essa cliente minha, essa segurada, portadora de lúpus, foi para a perícia, eu acompanhei na perícia, ela levou todos os exames necessários, comprovando um laudo dermatologista, levou também o exame que comprova o lúpus, que é o quê? Que é um exame de sangue que tem um fator o chamado é FAM, tá? É um exame de sangue FAM. Tem um fator reumatoide também, que às vezes dá positivo para o portador de lúpus. E tem um FAM, que é esse exame de sangue que quando dá positivo, dá aumentado, geralmente, realmente, a pessoa certamente é portadora. Então, assim, o diagnóstico é bem subjetivo, mas existem características clínicas próprias da doença, ok? Doutora, deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Pode falar. Tá. Você acredita que eu estava com fone de ouvido e o fone de ouvido não estava conectado? Eu acho que isso que estava influenciando aí no barulho. Estão conseguindo me ouvir direitinho aí, né? Ah, isso. Tá. Doutora, tá aproveitando a interrupção aqui, uma perguntinha. O pessoal que quiser saber mais sobre o lúpus, qual que é uma fonte, assim, para o advogado dar uma pesquisada, de repente? Porque, veja, você está falando aqui de uma impugnação que aconteceu de uma vendedora externa que a doença dela, ela não pode pegar sol. E o vendedor externo, obrigatoriamente, tem que sair de porta em porta, não é? Então, essa característica da doença influenciou no caso. A gente falou que é uma impugnação de laudo. Por que é uma impugnação? Porque o laudo foi contrário. Então, daqui a pouco a gente fala como foi feito para reverter. Mas fala para a gente onde a gente conseguiria aí, o advogado consegue uma fonte relevante aí de conhecimento sobre a doença para ele trabalhar melhor o caso do cliente dele. Olha só, Bruno, eu até falei, né, na impugnação, até vou falar na impugnação, mas eu vou falar agora para vocês. Eu gosto muito de pesquisar em sites que são realmente seguros, tá? Eu não coloco no Google e procuro uma doença qualquer. Não. E eu não oriento o advogado a fazer isso, gente, porque tem muita informação distorcida. Então, como é que eu faço? Eu sempre olho nos artigos científicos da Cielo, tá ok? Doutor Bruno, se quiser até anotar, né, aí para o pessoal do Cielo. E também, nesse caso específico, ou no caso de doenças reumáticas, tem sites da Sociedade Brasileira de Reumatologia. No caso de lúpus, existe até uma cartilha sobre isso. Então, assim, ajuda muito ao advogado a saber, né, da origem, da etiologia e até da evolução daquela doença do seu cliente, ok? Então, não deixem de fazer pesquisas em sites seguros. Perfeito, doutora, perfeito. Continuando, doutor Bruno. E continuando, mesmo assegurado, apresentando todos os exames possíveis, o que é que deu na conclusão do laudo? O que é que o perito atestou? O perito somente atestou uma limitação, Bruno. Uma limitação. Imagine, uma limitação a gente pode ver como se fosse um parâmetro superior ao da incapacidade. Você não concorda? E limitação não é critério para a gente conseguir benefício por incapacidade. Ou seja, o auxílio por incapacidade temporária que eu estava pedindo na inicial. Isso eu fui impugnar o laudo. E quais foram os pontos de impugnação do meu laudo pericial? E aí, Bruno, qual seria o teu embasamento se fosse nesse caso? Na questão de sair, de o perito atestar somente uma limitação. Bom, um questionamento interessante é o seguinte: se é parcial, por que é parcial, sendo que ela não pode pegar sol? Será que ele pode dizer assim, então ela só pode trabalhar se for de noite, sair para vender à noite? Como é que é essa parcialidade que ele falou? Quer dizer, no meu entendimento, não existe isso, não tem como ser parcial. Afinal de contas, se ela não pode pegar sol de maneira alguma, não é verdade?
Isso. Inclusive, a doutora Lésia está falando aqui que a tia dela tem essa doença, trabalhou com boia fria, sofreu muito, tinha feridas na pele. Então, doutora, isso aí é um caso, típico caso de incapacidade para o trabalho. E a doutora já falou, mas eu vou repetir. Talvez é o caso até de isenção de clarência por entrar lá naquele... Não está naquele rol, mas dá para ser questionável para que seja equiparado àquelas doenças lá daquele rol. Mas, doutora, continuando aí, então, e aí, como é que foi a argumentação que você fez? Tá, então, pessoal, o que é que foi feito na impugnação? O pessoal me procura muito para impugnar laudo, porque geralmente eu já tenho um modelinho, né, na cabeça. Mas nesse caso, né, primeiramente, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que fazer a impugnação baseada com tanto a descrição da atividade da minha cliente, que era vendedora externa. Eu tive que falar que ela, detalhadamente, como era a questão da venda dela, como era a atividade laboral dela. Então, eu tive que explicar isso na petição de impugnação. Depois, eu tive que procurar os sites que eu já falei para vocês, artigos no Cielo e também a cartilha da Sociedade Brasileira de Reumatologia, falando sobre o lúpus, falando dessa fotossensibilidade, que além de afetar vários sistemas no corpo, também afeta a pele. E no caso dessa minha cliente, que não podia ficar no sol, realmente ela tinha essa fotossensibilidade, ela poderia ferir a pele dela, como foi no caso aí da doutora que falou, eu foquei nessa questão, tanto da doença, tá? Da descrição da doença, como também da descrição da atividade laboral. Então, por isso que é tão importante a gente fazer tanto a descrição desses dois, até na petição inicial, como também na impugnação. E, gente, o resultado, olha só, o resultado foi que o juiz acatou a minha manifestação, a minha impugnação, reconhecendo a gravidade da doença e concedeu a minha cliente, assegurada, auxílio doença, né, que é auxílio incapacidade temporária, como também a encaminhou para uma reabilitação, ok? Então, depois dela ficar 6 meses em auxílio doença, ela iria para uma reabilitação, para atuar em alguma outra função. Por exemplo, no caso, foi recepcionista, tá? Que realmente é uma função que ela vai ficar sentada, ela vai ficar sem exposição ao sol. Ela só vai e volta, né, pelo sol. Pegar sol na ida e na volta, tá? Mas, se caso essa cliente não se adaptar à função, provavelmente o juiz teria que liquidez. Ok? Então, pessoal, chamar para vocês. Nas impugnações, que eu sempre falo, a gente tem que olhar as condições pessoais do segurado, tá? Vendo essas condições pessoais do segurado, a idade, a escolaridade, né, a região que ele vive, os sintomas da doença e também a atividade laboral, a gente consegue reverter os laudos sim, tá? É uma prova que essa sentença saiu procedente porque o juiz reconheceu a gravidade da doença da minha cliente e até encaminhou para uma reabilitação, tá ok? Então, se fosse para a gente fazer um resumo aqui dos pontos desse caso, eu sei que tem mais dicas, daqui a pouquinho a gente vai abrir as perguntas, inclusive, eu vi algumas perguntas muito interessantes aqui, doutora, nos quadradinhos, tem um quadradinho aqui com interrogação, manda a pergunta por ali que fica mais fácil na hora da gente ler, tá? O doutor Magno fez uma pergunta aqui, depois eu leio lá, mas o que eu quero perguntar o que eu quero dizer é o seguinte, nós vamos fazer um resuminho aqui do caso que a doutora falou. Era um caso de uma vendedora externa. O perito disse que ela tinha uma limitação parcial, ou seja, ela poderia continuar trabalhando como vendedora externa. A doutora impugnou, afirmando como era a doença. Era uma doença que ela não podia ficar exposta ao sol, não tinha condições dela ficar no sol. Ou seja, com isso o juiz entendeu que ela estava completamente incapaz para aquela função.
mas encaminhou para reabilitação. Então, vejam, pessoal, observa que o perito, talvez ele tenha feito uma interpretação equivocada. Ela poderia trabalhar em outras questões. Então, nesse aspecto, me corrija se eu estiver errado, doutora, ela tinha uma limitação parcial. Mas o perito não falou que era completa, a incapacidade era completa para aquela função. Não é verdade? Então, olha para vocês verem que a gente tem que ficar atento ao que está no laudo. E aí, doutora, isso, Bruno. Pode, é importante. O perito, na verdade, não atestou incapacidade. Não é porque o critério do benefício não é nem limitação. Limitação seria se eu estivesse pedindo até um auxílio acidente. Aí tudo bem, mas eu estava pedindo um auxílio doença, tá? Então o perito não atestou essa incapacidade e seria impossível, se eu não tivesse feito a impugnação, do juiz, por exemplo, conceder o benefício com o perito afirmando que ela não estava incapaz, ela estava simplesmente limitada, ok? Entendi. Então, pessoal, fica aí esse alerta, né? E aí, doutora, tem alguma outra dica que você queira passar aí para que a gente, de repente, preste atenção e coloque uma lupa ali no laudo para prestar atenção em algum caso específico que você acha que vale a pena mencionar? Isso, tem sim. Olha só, pessoal, ações, a gente tem que, para a gente dar entrada na ação, a gente tem que prestar atenção em qual vai ser nossa ação. Se é de concessão, se é de restabelecimento, tá? Ou se é de conversão. Por quê? Porque nesse caso, uma ação de restabelecimento do auxílio doença, implica dizer que ela já teve, né? Já percebeu benefícios previdenciários anteriores. Então, a partir daí, o que é que eu posso dizer para vocês? Tem uma tese de presunção de capacidade. Essa tese, assim, em outras palavras, né? Essa tese nos mostra que, por exemplo, se essa minha cliente já recebeu benefício anteriormente e ela estava pleiteando o restabelecimento, ela estava incapaz, no caso, desde a cessação daquele outro benefício que ela estava recebendo, tá? Uma dica importante. Só que ela tem que ter recebido o benefício pelo mesmo fato gerador, ou seja, pela mesma patologia, tá? Então, prestem atenção. Se as ações de vocês forem de restabelecimento, vocês colocam essa tese de continuidade da incapacidade, tá? Dessa continuidade, até para não perder os atrasados, porque muitos peritos se confundem e coloca a data do início da incapacidade no dia da perícia. Então, se for de restabelecimento, falem dessa tese na INEM. É muito importante a gente já falar dessa tese. E uma dica prática que eu dou é que vocês coloquem também os atestados em ordem cronológica. Por quê? Porque o perito vai olhar, e vai olhar em ordem cronológica. E se o perito achar que ela está incapaz a partir da data da perícia, você pode mostrar que tem aquele atestado lá de 2015. Em primeiro, está lá anexado. Então, você pode fazer a impugnação mostrando esse atestado, tá? Tanto para o perito quanto para o juiz. Então, para a gente não perder a data do início da incapacidade, né, esses atrasados que tanta gente almeja, a gente tem que fazer isso. A gente tem que dar uma desenhada para a gente conseguir receber direitinho. Perfeito. Pessoal, a gente vai fazer uma coisa aqui agora que é o seguinte. A gente vai começar a responder as perguntas aqui dos colegas. Eu até tirei aqui os comentários porque eu queria fazer uma coisa com vocês. Vocês estão gostando da palestra? Vocês estão achando interessante aqui esse conteúdo que a gente está trazendo aqui? Falei, mas é live, né? Enfim, independente do nome, vocês estão gostando aqui desse conteúdo que a gente está trazendo para vocês? Estou mandando um coraçãozinho, mas eu queria pedir um pedido especial. A doutora Catiana atendeu o nosso pedido para estar aqui. Eu queria que vocês fizessem uma coisa que vai ser muito bacana para a gente e para ela também. Quando eu falar 3, vocês vão tirar um print nosso aqui, posta no story, que vai ser a forma da gente entender que vocês realmente gostaram aqui e acharam relevante o conteúdo. E aí, logo depois, eu vou no 3. E aí, a gente vai para as perguntas e respostas aqui, tá bom? E aí eu ligo de novo os comentários, mas é melhor que você mande lá no... Beleza? Então, vou contar
Um, dois, três, tira o print aí. Tirou? Beleza. Então tá bom, vamos continuar. Então, pessoal, vou habilitar de novo aqui os comentários, tá bom? E vamos responder a pergunta aqui do pessoal. Como está bem recente, o doutor Vitor Rezende Bruno, perguntou qual que é o nome dessa tese? Isso. A tese é da presunção da continuidade da incapacidade. Ela já é firmada pela TNU, tá ok? Essa tese já é aceita pela TNU. Então, vocês podem colocar ela em petições iniciais de restabelecimento, tá ok? E tem que lembrar da questão do fato gerador. A doença tem que ser a mesma, tá ok? Perfeito, doutor. Então, vale a pena relembrar que o pessoal que tem um benefício indeferido, defere, vai usar a tese aí da presunção da continuidade da incapacidade, aceita lá pela TNU para conseguir a data da DI desde a cessação do benefício, né? Então, vamos lá, doutora, não sei se é a Adria, não sei, está perguntando o seguinte, doutora, e quando o perito judicial... peraí, vou colocar aqui a pergunta, estou vacilando. Quando o perito judicial não estabelece a data para cessação do benefício, o que fazer? Então, o perito não colocou data de cessação, o que acontece? Olha só, eu não lembro da lei agora, mas geralmente o benefício cessa em 120 dias. Eu não lembro, foi as leis do pente fino do ano passado. Mas 3846. o ADB, que é a data da cessação, pronto. A data da cessação do benefício é em 120 dias. Então, o que é que você tem que fazer? Tem que fazer quesitos para que não cesse em 120 dias. Ou que ele fale justamente do tempo de repouso. Por exemplo, tem período... Oh, que legal. Oi, voltei. O período de 6 meses. Ou, no máximo, se for um caso grave, 1 ano. Ok? Então, tem que quesitar para a gente não passar por isso, para não ser cortado antes, em 120 dias. É aquela alta programada, né? Que a gente vê que é ilegal, mas acontece. Perfeito. Olha aqui uma pergunta bem bacana aqui. Doutora Aurinha está perguntando o seguinte, o HIV, soro positivo, é incapacitante em qualquer grau? Ou seja, tem HIV, está incapacitado? Não, não. É o seguinte, eu sempre explico, né, nos meus cursos, como também nas minhas palestras e lives, que a gente como advogado tem que diferenciar a incapacidade da doença. O que é doença? É o nome da enfermidade, ou seja, a AIDS, o HIV, soro positivo. Essa é a doença. E o que é incapacidade? Incapacidade são as manifestações clínicas decorrentes da doença. Quais são? Por exemplo, no caso de AIDS, imunidade baixa, gripe, pneumonia, dificuldade. Então, assim, a gente tem que ver, tem pessoas que têm HIV, que tomam medicamentos, que vivem normalmente. Então, não estão incapacitados. Só que, lembrando, uma súmula também da TNU, eu acho que é 78, súmula da TNU, a perícia no caso do portador do HIV, ela de uma maneira biopsicossocial, tá? Então, a incapacidade tem que ser abordada de uma forma ampla. Não pode ser só naquela questão de incapacidade, limitação, daquela dificuldade de conseguir fazer, mas sim da questão das características sociais também do segurado, ok? Então, nessas petições de HIV também citem essa súmula, tá? E lembrando que os portadores de HIV também estão no rol dos não periciáveis, no caso do benefício aposentadoria por invalidez. Então, ele não pode passar por pente fino. Perfeito. Olha só, a doutora Fabíola está perguntando o seguinte, como proceder quando o perito afirma que as patologias são inerentes à faixa etária do periciano? Então, não, rapaz, isso aí é assim mesmo, isso é coisa de idade, rapaz, isso é normal. Principalmente quando tem, assim, discopatia degenerativa, alguma coisa degenerativa, né? Que se o segurado tem mais de 40 anos,
Nossa, então o perito fala mesmo. Mas, gente, partes é verdade, tá ok? Se você tem mais de 40 anos e fizer uma ressonância, você vai ver que sua coluna tem alguma coisa de degenerativo, tá? Mesmo se você for o maior atleta. Só que, pessoal, como eu já falei, depende dos sintomas que você sente. Por exemplo, eu, Catiana, posso ter 3 protusões discais, que é o início da hérnia de disco, tá? E não sinto nada. Eu estou incapacitada? Não estou, tá? Mas se eu tenho essas 3 protusões e eu não tenho sintoma, eu tenho sintomas incapacitantes, eu tenho dormência, eu tenho travamento da coluna, tá? Eu não consigo me inclinar, então, aí sim, aí é incapacitante. Então, a gente tem que separar isso, tanto a doença da incapacidade, tá ok? Então, pessoal, fica aí a dica que você tem que trabalhar muito bem as condições de trabalho da pessoa, assim como ela falou no exemplo aqui que ela deu, no caso concreto que ela trouxe, você tem que trabalhar as atividades exatamente como a pessoa faz, tem que colocar isso, não vale, ela é trabalhadora, não, tem que especificar, ela trabalha em tal lugar. E aí, inclusive, tem uma pergunta interessante aqui nesse sentido, doutora, que fala sobre ambiente laboral, que é da doutora Elis. Inclusive, um abraço aí para a doutora Elis. Eu falei com ela no direct hoje, ela me mandou mensagem, e eu falei, doutora, vai lá. Ela, vou lá e vou fazer a pergunta. Tá aí a pergunta da doutora Elis. Mas ela falou o seguinte, e se a empresa não tiver como reabilitar? Exemplo, vamos imaginar que essa vendedora externa, sei lá, vamos supor que ela trabalhasse lá para Jequiti e só tem função de trabalho externo, não tem função de recepcionista. E aí, então, em tese, não poderia fazer reabilitação para recepcionista. Mas como é que procederia nesse caso? Olha só, existem 2 caminhos. A empresa pode ficar pagando sem o segurado fazer praticamente nada, que é o que acontece muito aqui em algumas empresas que não oferecem, vamos dizer, suporte para reabilitação, tá? E existe outro caminho também, que é aposentar por invalidez. Quando a empresa não tem outra função que o empregado tenha como fazer, tenha condições de realizar, o certo é o INSS aposentar por invalidez aquele empregado, ok? Então, existem vários casos, porque assim, a empresa não pode colocar para fora, não é isso? A pessoa está doente e às vezes quando é decorrente do trabalho não pode por causa da estabilidade, né, dos primeiros 12 meses. Então, tem vários caminhos aí, mas o mais comum é o INSS aposentar por invalidez. Pessoal, eu vou ler mais uma pergunta, mas antes eu queria perguntar uma coisa para vocês. A doutora Catiana e eu fizemos alguns vídeos e colocamos lá no YouTube do Desmistificando, falando sobre doenças específicas. Então, ela estava dando um exemplo aqui de hérnia de disco, né? A gente fez um vídeo só falando sobre hérnia de disco, falando sobre quais são os detalhes que tem que ser prestado atenção, falamos também sobre fibromialgia e outras doenças. Tem alguém aqui que assistiu algum daqueles vídeos? Escreve aqui, para a gente saber se vocês estão assistindo, se estão aproveitando lá. Porque aqui nós estamos falando sobre um caso concreto e as dicas desse caso. Mas lá no YouTube nós fizemos alguns vídeos falando sobre doenças. Eu quero saber para vocês o que faz mais sentido, se falar sobre a doença e sobre as implicações naquela doença, ou se sobre casos concretos, ou se a gente fala sobre os dois. Então, precisamos aí desse feedback de vocês. Tem alguém aí que assistiu aqueles vídeos? Vão mandando aqui enquanto eu leio a próxima pergunta, tá? A pergunta aqui é o seguinte, da doutora Poliana. Olha só que pergunta interessante. Como faz quando o cliente morre e já tinha um caso de avanço? Eita, poxa, mas eu acho que a pergunta não está aparecendo toda aqui, né? Será que Tá, não. Estão conseguindo a pergunta toda? Beleza, vamos ter a pergunta que é o seguinte, a pessoa morreu e não fez a perícia. Tá lá, tá doente e tal, morreu no meio do processo. Como é que faz aí, doutor? O que pode ser feito nesse caso? Pode ser feito por perícia indireta e, claro, o benefício não vai ser instaurado. Não é isso? Porque o benefício é personalíssimo. Mas os atrasados é devido aos descendentes. Ok? Já aconteceu casos assim no escritório que os atrasados foram pagos aos filhos, mas o benefício, claro, não foi instaurado porque o benefício é personalíssimo. Só mesmo o segurado que pediu aquele benefício
que vai conseguir receber. Mas como ele morreu, só os filhos que conseguiram receber. Perfeito. Doutora Poliana, desculpa não ter lido a pergunta toda, mas para mim a pergunta está incompleta aqui, o Telegram... Ai, meu Deus. O Instagram não, não mostrou. Falando em Telegram, tem um link na nossa bio para você acessar. A gente coloca alguns conteúdos exclusivos lá, então vale a pena você acompanhar a gente lá no canal do Telegram. A gente faz algumas enquetes lá, interage com vocês também de uma outra forma lá também. Então, pessoal, seguinte, nós já estamos com 35 minutos de live aqui, o nosso desafio é que vocês aprendam temas relevantes aqui, melhore a advocacia de vocês. Vou ler só mais uma perguntinha aqui e a gente vai encerrar na sequência, mas antes, se você gostou, não deixe de encaminhar essa live, ela vai ficar salva aqui por 24 horas e tem alguns casos que o Instagram permite que a gente divulgue no nosso IGTV. Se você está vendo esse vídeo pelo IGTV, não está vendo ao vivo, vale a pena estar com a gente aqui. Interaja conosco, não só aqui no Instagram, mas também lá no Telegram também. E a última pergunta que a gente vai fazer antes da gente encerrar aqui é... Cadê? Oi, Ju! Ó, o doutor Vitor aqui está perguntando sobre a doença talassemia. Não precisa falar sobre a doença, mas ele pergunta. Eu estou vacilando, vou colocar aqui a pergunta. Onde seria um lugar relevante para pesquisar aí sobre essa doença? No Cielo, você pode pesquisar também, tá? No Cielo, no site que até que o doutor Bruno já falou, né? Sobre a fonte de pesquisa. A gente tem que pesquisar, gente, em artigos científicos, tá? Não dá para colocar no Google e qualquer coisa que sair, colocar na... Não façam isso. Coloquem artigos científicos. No Cielo é uma grande fonte. No Google Acadêmico também, você pode dar uma olhada, que tem artigos científicos sobre... Porque, assim, existem diversas doenças graves, doenças raras, que a gente não sabe. Mesmo até eu da área de saúde, até os médicos não sabem. Então, a gente tem que pesquisar mesmo, mas pesquisar em fontes seguras, ok? Perfeito. Bom, doutores, doutora Catiana, mais uma vez aí, muito obrigado por estar batendo esse papinho com a gente. Pessoal, se vocês gostaram, não deixe de encaminhar para os colegas. Manda para a gente aqui também, pode mandar lá no direct sugestão de temas também. Escrevam para a gente aí se vocês gostaram ou não. Doutora Catiana, uma palavrinha aí para o pessoal para a gente encerrar. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas, dessa live do caso prático, tá? E me sigam. Meu perfil é @2vezdoutora e também estou sempre no Desmistificando, né? Já é minha casa, já me sinto à vontade. Então, qualquer coisa, enviem direct de sugestões de temas, como também no Telegram, não é isso, Bruno? Que a gente disponibiliza diversos materiais para vocês. Entrem lá no nosso Telegram Desmistificando. Preparou um tema muito relevante aqui para os colegas, falando aí sobre a revogação da MP 905. Doutora Catiana e eu falamos um pouquinho, só que aí fica a seguinte dúvida. A MP teve validade de novembro até agora, e ela foi revogada. E o que aconteceu nesse período? O que vai acontecer com isso daí, gente? Pelo amor de Deus. Falaremos sobre isso amanhã na live de 14 horas com a doutora Alessandra Strazi, tá bom? Então esteja aqui com a gente, prazer ter vocês aqui conosco e até amanhã, 14 horas. Valeu! Vou encerrar aqui. Valeu, gente! Tchau, tchau!